Aleluia, aleluia e aleluia. Falei pro pastor João Paulo, não pode, você me faz chorar aqui diante da congregação, mas eu louvo a Deus porque não há nada mais importante que um pastor possa fazer para outro do que isso que está aqui diante dos meus olhos. Você, as ovelhas. Quem é pastor, de fato, ele gosta de ovelha. Nós podemos ter o púlpito para pregar, mas se não tivermos as ovelhas, os discípulos para ouvir, o que adianta pregar aqui para uma câmera? Isso é um artifício. Ótimo, teremos o nosso canal, como temos aqui, temos outros lugares, mas nós não queremos pastorear ovelhas virtuais. Nós queremos relacionamento com elas. Quem diz amém? Então, viu o pastor João Paulo, Fernanda, obreira, o que de fato honra a nossa vida, na minha função de supervisor, que é de servir as igrejas e aos casais, aos pastores, é poder ver que os nossos filhos caminham na verdade. Qual é a verdade, pastor? A verdade é o Evangelho. Eu tenho certeza que você, ao vir aqui, todos os domingos, tem ouvido o Evangelho. Quem tem ouvido o Evangelho aqui? Eu então quero louvar o Senhor por essa igreja, quero louvar ao Senhor pela obra que o próprio Deus, o Espírito de Deus tem feito aqui, porque acompanhamos essa obra desde o princípio. Já estivemos juntos lá na associação, nem me lembro o nome dela, mas quantas vezes oramos para obter um prédio aqui nessa cidade, era muito difícil. E ao chegar aqui e ver esse prédio já assim, já repleto, já lotado, eu só posso crer que Deus está preparando algo para nos abençoar. Louva a Deus porque sempre os irmãos estão alinhados e nós, a semelhança dos irmãos, também faremos um jejum e o nosso jejum será 21 dias de expansão. E quando eu venho aqui, o que eu vejo? Expansão. Quando eu converso com a liderança, o que eu vejo? Expansão. Quando eu olho, a qualidade, a excelência com que os irmãos tratam a obra de Deus, eu me lembro de quê? Expansão. Então eu quero nessa noite compartilhar com você boas notícias. Quem quer ouvir boas notícias? É o Evangelho. E essa palavra que eu quero compartilhar aqui com você, por uma providência divina, eu ainda não compartilhei em nenhum lugar. Porque em oração eu falei, Senhor, o que a nossa igreja lá em Itabirito precisa ouvir nesse momento? Eu quero então compartilhar com você um texto que está em Êxodo, capítulo 15 e versículo 22. Deixa eu me atentar aqui ao horário. Êxodo, capítulo 15 e versículo 22. Quem veio para ouvir a palavra do Senhor também? Capítulo 15 e verso 22 de Êxodo. A palavra de Deus fala de um episódio muito interessante, que é uma trajetória da nossa vida cristã. E eu gostaria de ler com você o texto, mas antes eu gostaria de orar, porque Deus quer sarar pessoas aqui nessa noite. Talvez a cura que Deus vai fazer aqui hoje é uma cura física. Então, de antemão, já quero te falar, se você entrou aqui hoje com algum tipo de enfermidade, ou você está na sua casa nos assistindo, eu quero declarar que você já está curado. Não é que ficará curado, não, já está curado. Então você pode procurar a dor de cabeça, ela desapareceu. Você pode procurar a dor que estava na perna, ela desapareceu. Você pode procurar a dor que estava nas costas, ela desapareceu. Agora, há uma outra cura também, que é a cura da sua alma, que é mente, vontade e emoção. Alguém viu isso lá no cursão? Muitas pessoas, por conta dessa pandemia, do isolamento, têm estado com a alma doente, deprimida, desencorajado, sem fé, sem perspectiva. Hoje a palavra de Deus tem cura também para você. Então, vamos orar? Feche os seus olhos. Você orou por mim, eu quero orar por você agora. Eu quero declarar que
O Espírito de Deus é quem vai falar com você. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nos colocamos, nos submetemos à Tua palavra, que é viva e eficaz. Graças eu te dou por essa igreja maravilhosa em Itabirito, por todas as ovelhas, irmãos, líderes desta casa, pelo nosso casal de pastores, Senhor, que cuida desta obra, que esta obra floresça ainda mais, que o favor de Deus multiplique estes irmãos para toda esta região deste quadrilátero ferrífero, e novas obras comecem, novas igrejas sejam plantadas, e a semelhança dessa, experimentem favor de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, como igreja, eu abro meu coração para receber a palavra como alimento, mas também como cura, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 15 do livro de Êxodo, e versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias. Quantos dias, irmãos? 3 dias no deserto e não acharam água. Uma coisa básica. Afinal, chegaram em Mara. Diga Mara. O título dessa palavra é Saindo de Mara e indo para Elim. Eu quero fazer uma jornada com você aqui junto com Moisés, que é um tipo de Cristo. Moisés é tirado das águas. Cristo também, a semelhança de Moisés, fez uma jornada conosco, nos tirando lá do Egito, simbolizado aqui, que simboliza o mundo, e nos levando para Canaã, que é o propósito de Deus. Quantos estão nessa jornada? Eu estou. Chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se esse lugar Mara. O povo então murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Coisa tão básica, Moisés. Você que é nosso líder não consegue fazer. E o povo murmurou, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. O que Moisés fez? E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lhe mostrou, talvez na sua versão, um madeiro. E lançou Moisés nas águas, e as águas foram transformadas, se tornaram doces. Alguém já viu outro homem de Deus transformando água? Vou te dar uma dica. Está lá em João capítulo 2. Alguém já viu outro homem de Deus transformar água? O que Moisés fez? Transformou água amarga em doce. Vê se esse homem aqui não é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Então, ali, deu-lhes estatutos e uma ordenação, e os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Só de ler isso aqui eu já estou cansado. Olha o tanto de coisa que tinha que fazer na lei. Diga: ouvir a voz do Senhor, fazer o que é reto, ouvir os mandamentos e guardar todos. Mais uma vez, todos os estatutos. Aí então, nenhuma das enfermidades virá sobre ti daquelas que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Então chegaram a Elim, diga glória a Deus. Sabe o que havia em Elim? 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Olha, para quem está no deserto, eu gosto de imaginar a cena bíblica. Para quem está no deserto, que eles reclamaram o quê? Não tem nem água para beber. Mas porque eles permaneceram e seguiram o Senhor, ouvindo a sua liderança Moisés, eles pararam num lugar que tinha só uma fonte de água? Tinha 12, aleluia. Mas não tinha só fonte de água não, tinha também palmeiras. Até hoje é um lugar aprazível. Imagina um lugar que tem 12 fontes de água, 70 palmeiras, é um oásis. É para lá que Deus quer te levar. Deus quer te levar para um lugar de descanso. E o meu propósito aqui nessa noite é levar você e a igreja a um lugar de descanso. Porque tem almas aqui dentro que estão sedentas.
Você está sedento por algo, mas eu quero te dizer que esse algo Jesus tem para te dar. Então fala comigo, saia de Mara e vamos para Elim. Fala para a pessoa que está aí a 2 metros de distância de você, fala para ela, saia de Mara e vá para Elim. Aleluia, saia de Mara. O que é Mara? É um lugar que te amarga a alma, te amarga os pensamentos, te amarga as emoções. Só de pensar, talvez você que está me ouvindo aqui, através desse canal, lá na sua casa, só de pensar em trabalhar amanhã, amarga a sua alma. Eu conversei recentemente com uma irmã, esposa de um dos nossos obreiros. Ela está precisando fazer tratamento, porque o lugar que ela vai trabalhar amarga a alma dela. Ela se sente oprimida, humilhada, desencorajada, e ela passa mais tempo no trabalho do que em casa, a semelhança de todos nós. Então, o lugar que você vai trabalhar não pode ser Mara, tem que ser Elim. Alguém diz amém? Então, se ele é Mara hoje, o Espírito de Deus vai transformá-la em Elim. Haverá cura na sua alma, e você vai trabalhar em paz, no descanso, debaixo do favor de Deus. Mas há outras almas aqui, que a sua amargura é com relação a relacionamentos. E você tem aqui a sua rede social, e aí você, só de perceber que aquela pessoa fez um comentário num post seu, ou então numa rede social sua, a sua alma já treme toda. Você fala, meu Deus do céu, eu não quero nem saber, eu não quero ter notícia dessa pessoa. Deus vai te levar para ele em nome de Jesus. Você será livre de relacionamentos que amarguram a sua alma. Mas é você que vai fazer isso? Quem que levou o povo de onde ele estava para Elim? Diga, foi Moisés. Quem é o nosso Moisés hoje? Diga, Cristo. Jesus é que vai nos levar desse lugar de amargura, ressentimento, de medo, talvez de pavor. Conversando com uma outra pessoa, médico, conhecido meu, servo de Deus. Eu falei, mas você mudou daquela cidade? Ele falou, mudei. Eu falei, por quê? Tive síndrome do pânico lá. Médico. Falei, doutor, o que aconteceu? Ele falou, não sei. Eu falei, eu sei. Deus está te levando de Mara para Elim. A sua alma será refrigerada. Então, amados, nós estamos no meio desta pandemia. E eu creio que o Senhor já nos deu vitória sobre ela. Eu creio que a semelhança do que falou aqui em Êxodo, nenhuma destas pragas que vêm sobre o Egito vão atacar a sua casa. E se elas atacaram, então, elas já entraram por uma porta e saíram por 7. Deus já nos deu vitória sobre isso. E você vai ver isso cada vez diminuindo mais, até ficar nos livros de história, e nós vamos tirar as lições disso. Alguém diz amém? Eu não vim aqui falar de doença, eu vim aqui falar de vida. Não vim aqui falar de enfermidade, vim aqui falar de cura. Agora, esta enfermidade está levando ou levou pessoas a ficarem doentes, não fisicamente apenas, mas como eu te falei, a lugares amargos. Até mesmo, pasme o que eu vou falar, até mesmo igrejas se tornaram amargas por causa da pandemia. Eu conheço pastores que se tornaram amargos. Por quê? Porque tiveram que ficar 6 meses com o prédio da igreja fechado. E aí sabe o que aconteceu com estes homens? Se tornaram amargos. Amargos com as ovelhas, amargos com as autoridades, amargos com Moisés. Dizendo, será que eu sou servo de Deus? Você não tem nem água, Jesus. Não tem condição nem de abrir a igreja. O boteco abre, mas a igreja não abre. Não pega esse vírus maligno no supermercado, no ônibus lotado, mas na igreja pega. Pois nós estamos avançando a cada domingo para a glória de Jesus. Eu não preciso mostrar para você, os seus olhos veem uma expansão nessa casa. Não precisa exercitar fé para ver que o favor de Deus está sobre essa casa. Mas se você for lá no nosso canal, ouvir uma palavra que eu preguei algumas semanas atrás, diga, o favor é para casa. Você acha que quando Deus derrama favor em uma casa, é só para aquela casa? Baseado no Salmo 133,
O óleo cai sobre o cabeça e fica só na cabeça. Vai escorrendo para a barba e para na barba. Vai até a orla das vestes do sacerdote, não é? Onde é a orla das vestes do sacerdote? Aqui? Não, a orla do sacerdote é lá. Eu tenho uma boa notícia para você. A unção que flui nessa casa escorre até lá na sua casa. Moral da história, Deus está abençoando essa casa, sim ou não? Esse óleo vai chegar lá na sua também. Então permaneça na casa. Permaneça na casa, na posição onde o óleo escorre sobre você. Porque quando Deus salva, a salvação é só para aquela pessoa. Através daquela pessoa, Deus quer alcançar toda a... Noé entrou na arca sozinho. Foi ele e a sua casa. Então, lá quando o carcereiro foi salvo, lá em Atos 16:31, só ele foi salvo. Foi ele e a sua... É outra pregação, mas eu dei só para você, só uma colherzinha. Então, a bênção é só para você? Alguém tem sido abençoado aqui nesta casa financeiramente? Eu fiz uma pergunta específica, financeiramente, levanta a sua mão. Eu quero que você fique com ela levantada, porque eu vou mostrar para a igreja uma coisa. Olha quantas mãos levantadas. Significa o quê? Quando um membro do corpo é abençoado, a bênção é só para aquele membro? Ou é para todo o corpo? Então fique em paz, favor está indo na direção da sua casa. Favor está indo na direção da sua casa. E aqui nós não ensinamos você a fazer algo para obter o favor. Não, nós ensinamos você a ficar na posição, o favor te alcança. Fica na posição. Qual posição? A posição de Elim, não de Mara. A posição de Mara é de amargura contra os seus familiares. Porque o fulano falou isso de mim, o ciclano se levantou na minha casa. Você quer saber uma das provas que você, como servo de Deus, tem sido abençoado? É porque pessoas vão se levantar para falar mal do seu Deus e da bênção que esse Deus tem te dado. Quando elas se levantarem, é a sua oportunidade de experimentar do Espírito de Cristo. De não usar as mesmas armas, de liberar vida. Então, de alguma forma, talvez você se sinta amargurado hoje. Eu me refiro a todas essas amarguras que eu disse. Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento aqui entre pai e filho, entre marido e mulher, ou mesmo na vida da igreja. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair de Mara e vamos para Elim. Pastor, na pandemia eu ajudei tanta gente, eu dei cesta básica e agora aquela pessoa virou as costas para mim. Pois ela não te deve nada. O que você fez, fez para Cristo. Ora, se o que eu fiz para o irmão, eu fiz para ele, então ele é devedor. Mas se o que eu fiz para o irmão, ou mesmo para o ímpio, eu fiz para Deus, ninguém me deve coisa alguma. Isso é uma maneira que eu estou te ensinando de ter a sua alma livre de dívidas que não se podem pagar, porque ficamos presos a essas coisas. Então, devido a este isolamento, muitas pessoas têm ficado com a alma amargurada. Mas segundo a Escritura, aqui em Êxodo capítulo 15, eu queria destacar alguns pontos aqui com você. Primeira coisa, o povo era escravo lá em Israel, na verdade no Egito. E os ímpios estavam debaixo da autoridade de Faraó, que representa Satanás. Veio Moisés, que é um tipo de Cristo, e libertou, a semelhança de todos nós que estamos aqui. Se você está aqui nessa noite, nessa congregação, ou então nos acompanhando através do nosso canal, Jesus Cristo já libertou você. Uma pessoa mandou aqui uma mensagem, eu postei algo do Evangelho, num dos centenas de grupos aí, e aí essa pessoa não é daqui de Minas Gerais, ela é da Bahia, e ela falou assim: eu gostei desse título dessa mensagem que o irmão vai pregar, eu me sinto debaixo de condenação. Irmão da igreja, está num lugar de Mara, diga condenação. Talvez você mesmo se colocou debaixo de condenação. Não foi Deus, porque Deus nunca te coloca debaixo de condenação.
Ou se alguma pessoa, seja profeta, seja apóstolo ou mestre, veio até você e te liberou uma palavra de condenação, que Deus iria pesar a mão sobre você, destruir a sua família, buscar a vingança, eu quero te dizer em nome de Jesus, essa palavra não procede do Evangelho. Não procede, não diga que essa pessoa é do diabo, não, ela precisa ser esclarecida, ela precisa ter luz de Deus, e você vai levar luz até essa pessoa. Você vai pregar a graça de Deus para essa pessoa. Agora, eu e você não temos motivos para ficar em Mara. Talvez você pode até ter razão, mas esse pastor já te ensinou a abrir mão da razão para obter favor. Algumas pessoas insistem em ter razão em relacionamentos conjugais, aí por isso amarga, fica em Mara, porque o marido está buscando ter razão da esposa, a esposa está exigindo razão do marido, e ambos ficam amargurados, não desfrutam de Elim, não desfrutam de 12 fontes e 70 palmeiras. Quando você pensa que Deus tem uma fonte para você, Ele libera mais 11, para mostrar que quando o Senhor tira você de Mara, não é para levar para um lugar pior não, é sempre melhor. Mas o que você talvez não perceba é que o remédio que Deus oferece, às vezes não tem um gosto doce, como a sua alma gostaria. Por que aquele povo falou, não vou beber? Por que não vou beber? Porque as águas eram amargas. É como hoje, só para traduzir para você, sabe aquele gosto salobre de água? Como se fosse, por exemplo, não tanto, mas como a água do mar. Uma água do mar você não consegue beber. Mas essa água, de fato, ela é assim. Existem essas fontes, elas são reais lá em Israel. E ao beber, ela tem um gosto forte, pesado. Mas eu acho tão tremendo. Você não sabe o que Deus está fazendo do outro lado das cenas. Você, por exemplo, pode ter ficado amargo com o seu filho. Se você tem filhos adolescentes, como eu tenho, você sabe que às vezes eles contrariam a gente. E você ficou amargo. Também não vou falar mais nada. Já está no caminho de Mara. Esse caminho aí de não falar mais nada é Mara. Porque Deus continua falando com você até hoje. Quem diz amém? Ele continua falando com você até hoje. E em alguns momentos eu e você somos como essas crianças e adolescentes que não queremos ouvir o Senhor. Aí Ele fechou a porta para você? Então faça o mesmo, não feche a porta. Continue falando com aquele irmão que você não gosta, com aquela pessoa que às vezes foi motivo de injustiça para você. Não entre no caminho de amargura. Então, quando o povo foi beber daquelas águas, ele falou, não estou gostando desse remédio, pastor, o senhor está me exortando. Não estou gostando dessa pregação, porque o senhor está me chamando ao compromisso. Sim, a graça de Deus não é para gente descompromissada. Ao contrário, a graça de Deus torna alguém descompromissado em completamente envolvido. A graça de Deus não é para que você deixe de trabalhar. Segundo as Escrituras, em 1 Coríntios 15:10, a graça de Deus que operou em mim não se tornou vã, diz o apóstolo Paulo. Antes, trabalhei mais do que os... Muito bem, mais do que todos. Eu gosto quando o Espírito Santo fala, pode escrever, porque isso é verdade. Você trabalhou mais do que todos eles reunidos. Poderia ser motivo de arrogância, mas é para mostrar que o Evangelho te faz envolver mais com a igreja. O Evangelho te faz ter gosto de célula na boca. O Evangelho te faz ter gosto de pregação na boca. Não tem que ficar empurrando para evangelizar, tem que ficar segurando. Irmão, primeiro, tem que falar, pastor, eu já vou multiplicar minha célula. Aí, irmão, vamos esperar. Pastor, eu falo na presença do Senhor e aqui dos pastores. Eu estou aqui pregando para você. Daqui a pouco aqui no meu celular já surge uma nova videira. Só o pastor Aloysio no estúdio de Gálatas que ele está ministrando, ele abriu 3 novas igrejas. Como assim, pastor? Semana retrasada, tem uma pastora que nos procurou porque ela está vendo através da internet o estudo de Gálatas, lá do pastor Aloysio, e
toda semana já tem uma célula lá na Videira Jaboticatubas. Número 2, está lá uma senhora em Além Paraíba, eu nem sei onde é que fica isso. E aí ela falando que está há 2 anos ouvindo a palavra, a ministração. E agora quando ela ouviu aqui o estudo, ela falou, não dá mais, pastor, não consigo congregar em tal lugar, porque quando eu chego lá eu me sinto debaixo do jugo. E eu falei, o que nós podemos fazer, irmã? Ela falou, eu quero uma célula na minha casa. Eu falei para você, fica na posição que o óleo está escorrendo. E o óleo é para toda a casa. Você não precisa ficar em mara, amargurado com o seu chefe. Porque meu chefe não me promove, ele promoveu aqui o vizinho. Não se preocupe, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele despertará em seu favor no momento certo. Mas vamos para alguns dos pontos aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Diga, fez Moisés. Tem alguns momentos na minha vida e na sua vida, igreja, que alguém precisa dar um empurrãozinho em você. E falar, o pastor João Paulo falou isso aqui agora. Ele falou, eu mesmo, pastor, não queria vir aqui para Itabirito. Mas eu fui lá e falei com ele, nós vamos para Itabirito, irmão, porque Deus tem algo para você lá. Graças a Deus que tem um Moisés na sua vida. Sabe aquela hora que você fala, eu vou parar, eu vou desistir, essa semana eu não vou mais. Graças a Deus que você pega o telefone, liga para o seu líder de célula, e ele como seu Moisés fala, essa semana você não vai desistir não, deixa para a semana que vem. Vamos caminhar um pouco mais. Graças a Deus, quando você pensa, agora eu vou sair do trabalho, eu não quero saber mais nada. Sabe aquela seta maligna que fala, vou mudar da cidade, vou ir para outro país. Coisa assim, de repente, do nada. Mas antes você fala, não posso sair sem despedir do meu pastor. Aí você liga para ele e ele fala, vamos jejuar 21 dias. Se depois de jejuar, isso ainda estiver no seu coração, nós vamos fazer isso juntos. Quem está entendendo a pregação? Então, o Senhor é o iniciador. Diga, Cristo é o iniciador. Quem que fez partir a Israel do Mar Vermelho? Diga, Moisés. Quem é o nosso Moisés hoje? Não faça nada sem a direção de Deus. Ainda que aparentemente seja uma coisa boa. Do tipo, é um excelente negócio. Compra. Mas tem que ser essa semana. Assina aqui, Pedro. É um excelente contrato. Tararara. Mas tem que ser agora. Tem que ser essa semana. Não, eu posso jejuar 21 dias? Não. Tem que ser agora. Então não serve para mim. Porque o que não pode ser orado não será comprado. O que não pode ser jejuado não será decidido. Não, tem que ser agora. Compra agora. Está na promoção. Aí, por favor... Tem muita gente aí olhando na internet, nessa pandemia, aquelas coisas mirabolantes, que o sujeito vai lá e te mostra o carrão dele, que ele alugou na locadora só para te enganar, e te mostra aquela casa maravilhosa, que também não é dele, que ele montou um cenário só para você comprar alguma coisa na mão dele, e mostrou um tufo de dinheiro assim, ou então colocou no seu celular, olha o tanto que eu ganhei hoje. Jesus falou, essa eu já escrevi, mas não preguei não, ele falou, cuidado com o engano. Acautelai-vos dos falsos profetas. E sabe onde eles estão hoje? Na internet, filho. Cheio de falso profeta para fazer você vender o seu carro, comprar não sei o quê, sair do seu emprego para ganhar milhares de reais, sem fazer nada na sua casa. Não acredito, não acredito, não acredito. Porque a Escritura diz que você vai comer do suor do seu rosto. Você vai trabalhar dignamente, Deus vai te abençoar. Você vai suar, mas vai ser no descanso. Quem está entendendo a pregação? Não sei porque que eu fiz esse adeno aqui, mas deve ser para você. Porque talvez você está aí na mara, amargurado. Porque eu fiz um curso e tal, e o sujeito falou que eu ia ganhar alguma coisa. Dê graças a Deus que você já saiu fora desse engano. Você foi livre. Alguém pode dizer amém? Diga, Jesus Cristo é o meu Moisés. Ele é que fez o Azemar partir de tal lugar para tal lugar.
Então, é Ele que fez o João comprar tal coisa para aquela outra coisa. Quem está entendendo a pregação? É Ele que te cura, é Ele que te prospera. Ele, Cristo, você pode dizer, pastor, mas está diante dos meus olhos. Ainda que esteja diante dos meus olhos, se o Senhor não falar, vai, eu não vou. Mas você sabe que o mundo faz pressão, né? Faz. E talvez os companheiros que estão do seu lado fazem pressão junto também. Você lembra Davi dentro da caverna, quando Saul estava dormindo? Ele teve a oportunidade de matar Saul, que era o rei de Israel, para ficar no lugar dele. Talvez alguém lá na empresa falou, está na hora, entrega esse aqui, ó. Olha o que ele fez aqui, ó, com a empresa. Tira ele fora que você vai ser promovido para o lugar dele. Cuidado com alguém que faz uma proposta desse tipo. Essa pessoa não é confiável. Se está entregando aquela outra, pode você ser o próximo a ser entregue. Então, diga comigo, Jesus Cristo é o iniciador. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. Então, eu só vou partir se o Moisés falar, vai. E quem é meu Moisés? Cristo. Ainda que seja algo aparentemente irrecusável. Alguém está comigo na pregação? Ainda que seja algo que eu vou falar assim, eu estou tirando esse dinheiro aqui para ajudar aquele famigerado ali. Não, ora antes. Vê se Moisés atual, que é o nosso Cristo, está com você nisso. Porque às vezes você vai ajudar o parente e você vai causar uma confusão na família. Alô? Às vezes você vai ajudar aquele... Na presença do Senhor, um pai de família falou para mim, o filho dele tem 20 e poucos anos, ele arrumou um cargo lá para o filho dele, para trabalhar, cargo muito bem remunerado, e aí ele falou, chorando para mim, pastor, você tem alguma coisa para meu menino fazer lá na igreja? Falei, como assim? Falou, pastor, qualquer coisa, lavar banheiro, abrir o prédio, fechar o prédio. Falei, mas já não trabalha? Falei, esse é o problema, pastor, não trabalha, mas ganha lá 5 mil reais na conta dele todo mês. Foi a pior coisa que eu pude fazer para o meu filho, estraguei ele. Parece uma coisa muito boa, mas Moisés mandou você ir. Então hoje aqui eu queria te dar uma palavra de bênção. Diga, Jesus Cristo é o iniciador. Então diga para o irmão que está do seu lado, se ele mandar você vai, mas se ele não mandar você fica. Pastor, fica até quando? Fica até quando ele falar. Lembra quando Jesus falou para os seus discípulos? Permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas quando Moisés fez partir a Israel, ele partiu de onde? Diga, do Mar Vermelho. O Mar Vermelho simboliza o batismo, não é verdade? Quando as águas se abriram, o povo então passou a seco, depois as águas fecharam. O autor de Hebreus diz que esse foi o batismo de Moisés. Aquele povo todo então foi batizado profeticamente. Mas depois disso eles saíram para o deserto de Sur. Para onde eles foram? Fala comigo, deserto de Sur. A Bíblia é tremenda, não é? Sabe o que significa Sur? S-U-R. Significa muro. Presta atenção. Quando Deus quer tirar você de Mara, que é um lugar que está amargando a sua alma. Olha, e tem tanta coisa que pode amargar a sua alma. Até uma torneira pingando lá na sua casa pode amargar a alma de uma esposa. Quantos maridos dizem amém? Você não arrumou, filha, que o negócio está amargando ali a alma da sua esposa. É aquela miséria daquele vazamento lá na privada, que você vê aquele xiriri, você fala, meu Deus do céu, eu estou gastando dinheiro demais aqui, esse negócio está amargando a sua alma. Alguém está comigo na pregação? Quando ele vai levar você de Mara, aparelhinho, onde você vai falar assim, está resolvido, aleluia, consertou a torneira, alguém diz amém? Arrumou um vazamento, diga aleluia. Reformou o sofá, diga glória a Deus. Deus coloca um muro naquele negócio. Assunto encerrado. Faz parte do seu passado. Igual a dona escreveu, fala comigo, vira a página. Não quero saber mais, não tenho telefone, não sigo nas redes sociais, não vou procurar no Instagram, não quero saber se está em relacionamento novo. Fala comigo, Sur
Você saiu do Mar Vermelho, quer dizer, você está nova agora, irmã. É vida que segue, é vida resolvida. Ele colocou um muro. Ah, porque o fulano estava lá e saiu da minha célula. Ele saiu da sua célula debaixo da bênção de Deus. Você deu a bênção para ele. Ele saiu, agora colocou um muro. É gente nova que vai chegar. Mas você está em mar, amargurada, porque aquele irmão me deixou, me abandonou, etc. Louve a Deus, porque outros homens e mulheres de Deus também foram abandonados. Bem-aventurados sois vós, quando levantarem toda sorte de calúnia contra vós e mentindo, fizerem isso contra vocês, disse Jesus, porque fizeram também com os profetas que vieram antes de vocês. Quando Deus colocar um muro, não fica em cima dele não, fica do lado de cá. Fica posicionado. Quando você sai então de Mara, preste atenção, aí você tem a alma lavada ali pelo batismo, você fala, meu Deus, a igreja, aleluia, eu devia ter encontrado esse lugar há muito tempo, mas você está aqui hoje, diga amém. Você está nos acompanhando aí no canal, eu quero chamar você para cá, eu quero chamar você para um lugar onde o seu passado foi colocado um muro, ficou para trás. Não olhe para trás mais. Ah, porque eu tinha tal coisa. Deus é poderoso para te restituir 7 vezes mais. Ah, porque eu perdi aquela oportunidade. Quem te disse que era uma oportunidade? Ah, porque todo mundo está dizendo que todo mundo não diz respeito a mim. Eu não sou todo mundo, a minha família não é todo mundo, a igreja não é todo mundo. Eu e você somos filhos amados de Deus. Filho amado de Deus não é todo mundo. Ah, todo mundo da cidade, não está falando comigo. Ah, todo mundo está sendo demitido, não está falando comigo. Todo mundo está ficando doente, não está falando comigo. Todo mundo está com medo, não está falando comigo e nem com você, diz amém? Você foi separado. Alguém aqui hoje quer ficar por lá de cá do muro? Então vira a página, filho, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração agora, no meio da pregação. Diga assim, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Moisés. O Senhor é o iniciador de todas as coisas na minha vida. Por isso, o Senhor mesmo colocou um muro. E eu estou do lado de cá, no caminho de Elim, e não de Mara, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir porque é para a glória de Jesus. Deus colocou o muro. Eu não toco no assunto novamente, eu não converso sobre isso que já ficou para trás. Ah, porque da última vez que nós brigamos, não me lembro mais. Ficou para o lado de lá. A palavra sur significa muro. Não é interessante? Quando Deus tira você do Egito, sabe o que ele coloca após o Egito? Um muro. Um muro. De modo que você, nem que você queira, você consegue ver o que ficou lá para trás. Hoje eu estava meditando em outra palavra, 2 Reis, de falar só um pouquinho que estou com vontade. É outra pregação, outra janela. Isso aqui está igual o Windows, vai abrindo a janela. 2 Reis, capítulo 4, verso 35. Quando o profeta Elias falou para aquela mulher que estava em angústia, ele falou assim, aconteceu isso com você, né? Com seu filho? Ele morreu? Foi. Faz o seguinte, fica do lado de cá e eu vou entrar no quarto. Eu fico pensando naquela mulher. Ela sabia o que o profeta estava fazendo lá dentro daquele quarto? É igual você. Você não sabe as áreas que Deus está trabalhando. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele já entrou naquele quarto que você está precisando. Ele já entrou naquele quarto que você está precisando. Ele já entrou naquele quarto que você falou, morreu. Não tem jeito mais. O que está lá dentro é morte, o que está lá dentro é relacionamento acabado, o que está lá dentro é ministério encerrado, o que está lá dentro é sonho destruído. Deixa o profeta entrar e trabalhar. Deixa o profeta, você vai ficar do lado de cada porta. Segura aí que essa é outra pregação, você tem que...
Deus colocou um muro, diga, Deus colocou um muro. Quando Deus coloca o muro, não fique em cima do muro para ver o lado de lá. É muito fácil você usar esses aparelhinhos aqui para você ver o que ficou lá para trás. Não use, a sua linha do tempo é do muro para frente. Quem diz amém? Os jovens estão aqui, estão me entendendo. Então, a sua linha do tempo é de Sur, diga, deserto de Sur, para frente. Para trás é Mara. Eu não quero saber lá de Mara. Eu não quero saber daquela célula amarga, daquele irmão amargo. Eu não quero saber. A minha esposa me abençoou muito uma vez com esse negócio nas redes sociais. Ela falou assim: eu não sigo ninguém que promove qualquer tipo de sentimento ruim na minha alma. Eu falei, isso é coisa boa. Hoje, agora mesmo, fui lá e eu saí deletando um tanto de gente que estava lá em Mara. Ou que me remetia a Mara, ou que me lembrava Mara, ou seja, situações amargas. Alguém está comigo na pregação? Agora, olha tanto que a palavra de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz que quando eles saíram para o deserto de Sur, eles caminharam quantos dias? Quantos dias? Alguém se lembra de 3 dias na Bíblia? Alguém se lembra de 3 dias no Novo Testamento? Alguém se lembra de morte, inferno e ressurreição? Talvez você está ouvindo aqui a pregação ou nos acompanhando pelo canal e pensa, pastor, mas não aconteceu isso ainda comigo. Caminha até o 3º dia. Talvez você está só no 1º. Você está sim no caminho de Mara para Elim, mas a sua alma ainda sente amargura. É só o 1º dia, continua caminhando que ela vai melhorar. Vou voltar lá na outra pregação que eu estou escrevendo. Aliás, você podia escrever para mim, que eu não tenho nada escrito disso. Fica gravado, né? Quando o profeta entrou lá no quarto, que tinha só morte, e ele tocou naquele menino, a primeira vez não resolveu. Ele precisou colocar boca com boca, corpo com corpo. Não resolveu imediatamente. Ei, videira, no caminho de Mara para Elim são quantos dias? Caminha um pouco mais em nome de Jesus. Eu e minha esposa pegamos um negócio lá em casa que ficou até engraçado. Quando tem alguma situação para resolver durante a semana, e aí nós queremos buscar de Deus aquela resposta, queremos ouvir do Senhor, aí eu adotei uma filosofia. Eu falei, espera até domingo. Porque Jesus ressuscitou, foi no domingo. Ah, eu não sei o que é que eu faço, hoje é quinta-feira. Não, vou esperar o culto chegar. Espera até domingo, porque Deus vai falar com você. Pastor, você está sendo específico? Eu estou sendo específico, eu estou falando de hoje. Eu estou falando de você sentado nessa cadeira e o Espírito Santo falando com você. Ah, pastor, mas Deus não pode falar antes? Pode, mas Ele mandou os discípulos esperar. E o dia que Ele apareceu era sempre domingo. Eu amo domingo. Quantos amam domingo? Antes eu odiava quando eu era do Egito. Eu odiava, tinha uma angústia no meu peito. Hoje quando já aparece, fala, é domingo, aleluia, é dia do Senhor. Fala comigo, caminha um pouco mais. Talvez você está no 2º dia. Diga, morte. A sua alma ainda está em Mara, ela sente morte, você se sente chateado com aquela situação. Só de lembrar te traz angústia. Continua caminhando na direção de Elim. Tem 70 palmeiras esperando por você. Tem 12 fontes esperando por você. Caminha um pouco mais. Pastor, mas eu não estou nessa etapa mais, né? Já não dói, já não é morte. Mas Jesus teve que morrer. E a Bíblia diz que Ele desceu ao inferno. Se você for um bom católico, você já fez, né? Essa oração, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao 3º dia, aleluia. Talvez você está naquela fase, está vivendo um inferno no casamento, um inferno na família, um inferno no trabalho, isso amargura a sua alma. Mas eu tenho a mesma palavra para você, fala comigo, caminha um pouco mais. Quantos dias? Fala, 3 dias. Jesus poderia ter ressuscitado no 1º dia. Ele é Deus. Deus lá em Gênesis poderia ter criado todas as coisas. Será que realmente Ele precisava de 6 dias para fazer a criação?
Ele poderia dizer assim, ó, haja tudo, e haveria tudo, sim ou não? Ele poderia fazer tudo de uma vez, peixes, ele poderia fazer animais, o homem, a vegetação, tudo de uma vez. Ele é poderoso para fazer? Por que não o fez? Sabe por quê? Porque ele quer ensinar você. Se depender de mim e você, eu e você queremos tudo rápido, não é? Quantos querem caminhar 3 dias? Ah, pastor, eu mesmo não quero. Eu também não, eu quero é no primeiro dia. Mas Deus tem o processo de trabalhar com você e comigo. Esses 3 dias podem demorar 3 anos. Esses 3 dias podem demorar quase 30 anos, como foi no caso de Abraão. Mas eu te garanto, a ressurreição vai chegar. Porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. Alguém que quer sair de Mara hoje? Você então precisa colocar do lado de cada muro. Não fique olhando para trás. Não fique na curiosidade da carne para saber o que está lá atrás. Não, você está aqui. Deus colocou um muro. Eu fico pensando, tanto nome para esse deserto chamar, né? Por que não deu outro nome para esse deserto? Porque os nomes na Bíblia não são coincidências bíblicas. Elas são princípios de vida. Então saiu lá do Egito, que simboliza o mundo, quer dizer, nasceu de novo, foi batizado nas águas, e a primeira coisa é, não estou interessado no seu passado mais. Ficou para trás. Eu coloquei um muro de separação entre você e o seu passado. Alguém está comigo na pregação? Aí você falou, pastor, não resolveu de uma vez. É porque você tem que caminhar um pouco mais. Deus não criou todas as coisas no primeiro dia. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Esse é o versículo principal do nosso jejum. Fala comigo, cada dia um pouco. Vai fluindo nessa hashtag aí, está lá no meu Instagram, vai estar também no Instagram da igreja. É a nossa hashtag para o jejum. Ah, pastor, eu quero prosperar rápido. Fala comigo, cada dia um pouco. Ah, pastor, eu quero que essa igreja cresça rápido. Fala comigo, cada dia um pouco. Pastor, isso é baseado no quê? É baseado no que Deus fez lá em Gênesis, o que Cristo fez em todo o seu ministério. Por que ele não disse assim, haja salvação de todos? Não, mas ele veio, encarnou, né, nasceu lá da virgem, foi criado, por que ele já não fez tudo de uma vez? Porque esse não é o caminho de Deus fazer as coisas. Quantos dias eles caminharam? Diga, morte, ressurreição. Mas eu tenho mais para você, versículo 22, olha o que a Bíblia diz, é muito interessante. A Bíblia fala que afinal chegaram em Mara, mas ao final de 3 dias no deserto, eles encontraram o que eles queriam? Não, vai comigo de novo. No versículo aqui de número 15, caminharam 3 dias e não acharam água. Fala comigo, não acharam água. Tem coisa mais básica na vida do que água? Você tem 7 quilos de água dentro do seu corpo. Quando você deita, a água faz pressão para você dormir. Você mesmo, pela sua natureza, esse planeta é 1/3 de água. Coisa básica. Eu estou aqui pregando e bebendo água. Mas sabe o que amargura a alma de alguém? É que há momentos que nem as coisas básicas você consegue obter. E mesmo sendo cristão, mesmo sendo um crente fervoroso, você chega no caminho de 3 dias, mas não chegou a Elim ainda. Você não encontrou água. Pastor, a sua pregação é mentirosa. Você disse que no final de 3 dias eu iria encontrar água. Não, não disse isso. Eu disse que no final do 3º dia é a ressurreição. A Bíblia diz que afinal chegaram em Mara. Diga, Mara. Lá tinha água? Tinha, mas não era o que você gostaria. Videira, Deus é fiel naquilo que Ele prometeu, mas nem sempre é do jeito que você gostaria. Mas eu garanto para você, o tesouro está na casa. Provérbios 21:20 diz que o tesouro está na casa. Tem esse livro aqui, João Paulo? O tesouro está na casa. Por quê? Porque aquilo que você precisa, Deus já providenciou para você.
Ah, eu preciso de um funcionário bom para trabalhar para mim. Eu garanto que ele está mais próximo que você pode imaginar. Mas talvez o que está tão próximo não tenha as qualificações que você gostaria. Mas Deus é poderoso para capacitá-lo. Talvez a semelhança aqui nossa, da nossa igreja, você está vendo aqui o nosso prédio, aleluia, ele já está ficando pequeno para essa congregação. E você pensa, ah meu Deus, aonde estará o nosso prédio? Fala comigo, o tesouro está na casa. O povo achou água? Ele não achou água, sabe por quê? A água estava diante deles. Olha aqui, no mesmo capítulo 15, afinal chegaram em Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Não puderam ou não quiseram? Não puderam ou não quiseram? Recentemente, uma pessoa estava conversando comigo. Ah, pastor, eu não consigo arrumar emprego. Eu falei assim, emprego ou trabalho, irmão? Porque são coisas diferentes. Você quer trabalhar ou você quer ficar empregado? Então, é a mesma coisa aqui. Você está procurando alguma coisa. Presta atenção que eu vou dizer. E às vezes está dizendo, não encontrei, não achei. Não é que você não encontrou e não achou. Não é não puderam beber, é não quiseram beber. Pede para Deus abrir os seus olhos para ver. É por isso que nós primamos por uma coisa aqui nessa casa, diga revelação. Às vezes aquilo que o Azemar precisa, já está diante dele. Deus já providenciou. Mas eu não consigo ver, eu preciso de revelação. E Deus dá isso. Eu falo, está meio amargo, Senhor. Não estou gostando dessa conversa. É menos do que eu gostaria. Vai demorar mais do que eu estou imaginando. Ei, está comigo na pregação? Mas a Bíblia diz que aquelas águas eram amargas, por isso o povo chamou de Mara. E qual que é o resultado de alguém que vive em Mara? Ele é grato a Deus? Nas palavras do seu próprio pastor aqui, que falou de gratidão no começo dessa reunião. Ele não consegue ter uma palavra de gratidão. Para ele está tudo ruim. O trabalho está ruim, o carro está ruim, o relacionamento está ruim, a igreja está ruim, a vida está ruim, o mundo está ruim. Porque os olhos dele e dela ainda estão fechados para aquilo que Deus já providenciou, mas não veio na embalagem que você gostaria. Não veio com o valor que você pagaria. E não vai chegar no tempo que você encomendou. Vai demorar um pouquinho mais. Alguém quer caminhar aqui os 3 dias? E para terminar, quero chamar aqui a equipe de louvor. A Bíblia diz que eles não puderam beber. Mas eu pergunto, não puderam ou não quiseram? Porque eram amargas, chamou o povo Mara. E o povo murmurou contra Moisés. É assim, é mais fácil falar do líder que não te visitou. É mais fácil falar do prefeito que não fez nada. É mais fácil falar do patrão que não te recebeu. Alguém está entendendo? Então, o povo que estava em Mara foi grato a Deus ou murmurou? Tem um tipo de pessoa que eu corro léguas. São os murmuradores. Ele entrou por uma porta, eu saio pela outra. Ele mandou uma mensagem, eu ignoro. É murmurador. Murmurador contamina suas águas. As suas águas são doces, mas ele vem trazer água amarga para você. Eu corro. Alguém está comigo? Ah, pastor, mas ele é irmão. Esse povo tudo aqui era irmão. Ele precisa beber das águas de Mara, ser curado primeiro. Mas não sou eu a curá-lo. Quem vai curá-lo é o Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor, para terminar, lhe mostrou uma árvore. Alguma versão está aqui o madeiro? A versão de alguém aqui está o madeiro? Na sua Bíblia, procure aí, por favor, no versículo. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. A árvore que Moisés jogou, presta atenção, transformou as águas amargas em doces. Essa árvore é o madeiro, e o madeiro é a cruz. Você definitivamente sai de Mara quando você aprende a lançar o madeiro sobre as águas. Aí elas são transformadas em águas amargas para águas doces. Aí você pode desfrutar
de todas elas. E não serão poucas. São várias fontes que Deus quer abrir na sua vida. Talvez você está pensando, oh não, a única fonte que eu preciso é uma fonte financeira. Aí Deus fala, oh, quando você beber dessa, ainda tem mais 11 para você beber. Eu vou restaurar financeiramente, eu vou restaurar a família, a vida matrimonial. Fique de pé onde você está. Nós precisamos agora orar ao Senhor. A razão de eu pregar essa palavra para você é que talvez você entrou aqui hoje ou nos acompanha pelo canal e existe algo amargurando a sua alma. E pode ser até algo legítimo. Mas abra mão dos seus direitos para obter favor de Deus. Ah, pastor, mas isso não é justo. Mas não é mesmo. Desde os dias que Adão pecou, não tem nada justo sobre a terra. Só o sangue de Cristo. Se você está procurando justiça, o lugar não é a igreja. Procure algum tribunal que te ofereça justiça. Aqui é o lugar de gente que recebeu justiça. Você não está mais procurando justiça. A única maneira de fazer isso é lançar o madeiro. Tem que lançar a cruz sobre a vida daquele que te ofendeu. Mas a cruz não é para amaldiçoá-lo. A cruz não é para vingar dele ou dela. A cruz é para pagar a dívida. Porque foi isso que aconteceu. Está pago. Ele falou, está consumado. Não me deve mais nada. Não me deve mais nada. Ah, pastor, mas e o que ele fez? Nem estou me lembrando o que ele fez. Tem que reunir lá o presbitério para me lembrar do que o fulano fez. Não sei. Pastor, mas sua memória é curta, curtíssima. Porque o madeiro é lançado sobre tudo aquilo que amarga. Eu queria que enquanto os irmãos ministrassem o louvor, você orasse. O Moisés que é Jesus está aqui. Ele quer te levar de Mara para Elim. Ele quer colocar um muro de separação entre o seu passado e o seu presente. Não precisa lembrar disso mais. Não precisa se justificar mais. Dale com o Senhor. O madeiro sobre essas águas. Não me deve mais nada. Está perdoado, está liberado, já está pago. Já está pago, igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Você não precisa de um intermediário. Você já tem Cristo. Você não precisa que o pastor ore por você, porque as águas amargas não são do pastor, não é do seu pai, não é do seu cônjuge. Eram nossas. Mas Cristo lançou o madeiro. Ele não lançou somente o madeiro, também lançou o seu sangue, que justifica, que liberta, que produz vida. Eu quero que você, nessa noite, a partir da sua casa, ou mesmo aqui presencialmente, sinta o Espírito Santo, oh, Rabassore Malamanamá, liberando perdão sobre você, tirando você debaixo da condenação e da culpa. Vira a página, igreja.
Coloca um muro de sul. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Lança o madeiro. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome. Som nas águas. Sobre todo nome eu sei. E as águas se tornaram doces. Tu és digno do louvor. Será restaurada a sua comunhão. Sim, eu cantarei. Restaurado o seu relacionamento. Grande é o meu Deus. Restaurada a sua vida financeira. O Ramanamassere Manás. Quão Ministra ao grande Senhor. é o meu Deus. Ministra esse cântico. Exalte o nome de Jesus. Cantarei quão Contemple grande Cristo. é o meu Deus. E todos hão de ver, todos hão de saber quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande Você já saiu de Mara. é o meu Deus. Hoje, desfrute, 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 Sobre desfrute. todo nome é o céu, somente tu és digno do louvor. Sim, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia. Videira em Itabirito, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Contemple Cristo. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Toda jornada tem um fim. Não há jornada indefinida na Bíblia. Toda jornada bíblica tem um ponto de partida e um lugar de chegada. Sabe o que eu tenho para você para finalizar? Então chegaram a Elim. Então chegaram a Elim. A jornada não dura para sempre. O deserto não dura para sempre. Então chegaram a Elim. É onde você chegou. Não é vai chegar, chegou. Você precisa sair por aquela porta hoje com a convicção: eu cheguei em Elim. Agora eu vou desfrutar. Esse tempo de enfermidade acabou. Esse tempo de miséria financeira acabou. Esse tempo de desgaste nos meus relacionamentos acabaram. Fala comigo assim, com as mãos levantadas. Diga assim: então eu cheguei a Elim, onde há 12 fontes e 70 palmeiras. Eu me acampei aqui. Você chegou a Elim. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ministrar o Senhor. Pastor João Paulo. Vamos ministrar.